desde o momento de nosso nascimento, somos acostumados a pensar que vivemos em um mundo completamente linear. Primeiro vamos para a escola, onde fazemos o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano e assim por diante. Depois conhecemos o ensino médio, com o primeiro, segundo e terceiro ano. Depois vem a faculdade, com o primeiro, segundo, terceiro, quarto período e assim por diante. E depois, quando a gente acaba a faculdade, a gente vê que a vida e o mundo são completamente não lineares. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como se proteger e como se beneficiar de algumas não linearidades do mundo. Antes de começar mesmo o vídeo, eu só quero explicar para vocês que esse tema sobre não linearidades, convexidade, concavidade é um dos temas abordados no livro Antifrágil, do Nassim Nicholas Taleb. Eu vou deixar na descrição para vocês verem com calma. E o próprio autor, ele disse que você pode pular esse capítulo do livro e ele não vai comprometer o entendimento do restante do livro, sem problema nenhum. É possível explicar esses conceitos de uma forma completamente diferente e tá tudo bem. Só que eu li esse capítulo e achei ele um dos mais interessantes. Por mais que o autor fale que é muito técnico, eu acho que eu vou conseguir explicar para vocês de uma forma bem didática, por meio de vários exemplos e alguns gráficos que vão deixar a compreensão bem legal. Para vocês conseguirem entender esse vídeo tão específico, eu quero que uma frase fique na cabeça de vocês. Mas calma, que através dos exemplos vocês vão entender isso, eu tenho certeza. A frase é a seguinte: o que é frágil se prejudica com as não linearidades, e o que é antifrágil se beneficia com não linearidades. Exemplo, para a gente ir aquecendo agora. Quando a gente fala em algo frágil, o que nos remete? Eu pelo menos penso ou uma taça de vidro, né, aquelas taças que o pessoal toma vinho, ou então uma xícara, né, que também é frágil, né? Intuitivamente a gente sabe que ela é frágil. Mas agora, explicando por essa ótica da não linearidade, vamos entender. Vamos pegar essa xícara aqui como exemplo. Se a gente pega essa xícara e solta a uma distância X de, por exemplo, meio metro do chão, ela vai cair no chão. Provavelmente vai ter alguns trincados, né? Provavelmente essa parte de baixo aqui vai sair uns pedacinhos, beleza. Então ela vai sofrer danos, né? Quando a gente soltar ela no chão. Porém, o que acontece se eu soltar ela não de meio metro, mas sim de 1 metro de altura, ou seja, o dobro? É de se esperar que ela sofra o dobro de dano? Não. Ela vai sofrer muito mais do que o dobro de dano. Como assim? Provavelmente ela vai partir no meio, vai partir em vários pedaços. Ou seja, o dano que ela sofre tem um comportamento não linear com relação à altura que nós jogamos ela. E portanto, nesse exemplo, a gente entende isso como uma fragilidade da xícara. Nossa, Roberto, parabéns, cara! Legal, você leu um negócio no livrinho, quis mostrar aqui pra gente, mas assim, eu não sei se você percebeu, mas eu não sou uma xícara, né? Eu sou uma pessoa. Como é que eu vou usar isso pra minha vida? Essa parada de não linearidade. Calma, o vídeo acabou de começar. Então vou falar logo pra vocês uma forma de você se beneficiar com a não linearidade. É com os famosos juros compostos. Tem uma frase que foi atribuída ao Einstein, mas eu realmente não sei se foi ele quem disse, porque existem várias frases que foram falsamente atribuídas a ele. A frase diz o seguinte: juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Aquele que os entende, ganha. Quem não entende, paga. Mesmo se não foi ele que falou, eu acho essa frase simplesmente genial. Eu sei que a maioria de vocês já entende muito bem como funciona os juros compostos, mas eu fiz questão de colocar aqui uma simulação para vocês verem que às vezes o impacto é muito maior do que a gente pensa. Nesse exemplo eu coloquei R$1.000 por mês, né, um aporte mensal de R$1.000, 360 meses, nesse exemplo são 30 anos, e 1% ao mês, que é a rentabilidade histórica da Bolsa de Valores brasileira de forma dolarizada, para evitar os efeitos da inflação ao longo do tempo. Na linha vermelha, a gente vê o caso da pessoa que só pegou o dinheiro e colocou debaixo do colchão. No final de 30 anos, ela vai ter R$360 mil guardados. A curva amarela mostra os juros que você ganhou ao longo desses 30 anos. E a curva azul mostra o dinheiro total investido. Então, se a gente for comparar a reta vermelha
com a curva azul, temos uma diferença de aproximadamente 10 vezes. Ou seja, para o caso da linha vermelha, a pessoa juntou 360 mil reais. E no caso da curva azul, a pessoa acabou com 3 milhões e meio de reais, que é quase 10 vezes o valor. Agora eu vou falar para vocês um exemplo que eu peguei no livro Antifrágil e eu adaptei para mostrar uma forma que eu posso usar isso ao meu favor para me beneficiar com a não linearidade. É o seguinte, imaginem que na cidade de vocês tenha 90 mil carros em circulação nas ruas e nas avenidas nesse momento. E o trânsito está fluindo de forma perfeita. Agora, se a gente aumentar o número de carros de 90 mil para 100 mil, pense que o trânsito vai continuar razoavelmente bem, porém um pouquinho mais demorado, né? O tempo de viagem vai ser um pouco mais demorado. Agora, pense que a gente vai acrescentar mais 10 mil carros, ou seja, de 100 mil agora estamos falando de 110 mil carros. Nessa situação, é possível que o trânsito fique completamente caótico. Ou seja, nesse exemplo, o tempo de viagem ele aumenta de uma forma não linear com o número de carros presente nas ruas e avenidas. E uma forma que eu pensei e encontrei de utilizar essa não linearidade a meu favor, ou melhor, me proteger da não linearidade, é o seguinte: se você tiver um compromisso próximo à hora do rush, e você, ao invés de sair, por exemplo, às 17h45, claro que varia de cidade para cidade, tem vários fatores para serem analisados, mas às vezes, se você, ao invés de sair às 17h45, você puder sair de casa às 17h40 para esse seu compromisso, às vezes você economiza muito mais do que 5 minutos de viagem. Essa que é a questão. Por exemplo, ao invés da sua viagem ser de 1 hora num trânsito caótico, às vezes você pode fazer o mesmo trajeto em 20 minutos. Agora os próximos 3 insights vão ser sobre a academia. Se você faz academia, muito provavelmente você vai achar esses insights interessantes. E se você não fizer, acho que vale a pena dar uma conferida, talvez você se interesse. O primeiro insight é o seguinte: pense que você está na academia e tem algum exercício que você faz, pode ser qualquer um, que seja com 45 quilos, nesse exemplo, certo? Agora, se você fizer uma repetição de 45 quilos, isso vai dar muito mais benefícios para o seu corpo, né? Vai ser muito mais difícil, entre aspas, do que se você fizer 2 repetições de 22,5 kg. E ainda vai ser muito melhor do que se você fizer 45 repetições de 1 kg. O objetivo desse insight não é menosprezar o número de repetições, e sim alertar vocês que às vezes existem exercícios que nós estamos um pouco acomodados e é possível aumentar um pouquinho o peso e isso faz toda a diferença. Por exemplo, supondo que você consegue fazer 45 quilos de forma tranquila. Às vezes você pensa, pô, se eu aumentar para 47,5 nem vai dar tanta diferença, então eu não vou aumentar. Por essa lógica desse gráfico, você vê que faz sim toda a diferença. Nesse segundo insight sobre academia, agora sim eu vou falar sobre o número de repetições. Interpretando essa ideia que eu estou transmitindo no gráfico, você vê que as últimas repetições são as que têm muito mais relevância em questão de ganhos para o seu corpo. Quando um bodybuilder chega e fala para você que você tem que treinar até a falha, é justamente por isso. Inclusive, eles até falam meio que brincando que quem conta a repetição é frango. Por quê? Porque eles têm na veia deles, além de anabolizantes, que o que mais conta são essas últimas repetições. Por isso que eles treinam sempre até a falha. Em outras palavras, se você tem o seu treino projetado para 10 repetições e chegou na 9ª e na 10ª sem fazer cara feia, sinto lhe dizer, você tem que aumentar o peso. O exercício está fácil para você. Explorando mais esse insight meio maluco, pensa comigo. Se você pudesse desprezar as suas primeiras repetições, por exemplo, da primeira à quinta, por exemplo, nesse caso, isso não faria tanta diferença em relação a ganhos para você. Só que não tem como você pular repetições, porque você precisa machucar o seu músculo para você chegar nas últimas repetições. Seria lindo, né, se você chegasse na academia e fizesse algo do tipo 9, 10. Agora, como o terceiro e último insight sobre academia, eu vou falar sobre a amplitude.
Nesse exemplo, eu vou falar exatamente sobre o leg press, só que você pode adaptar para a sua realidade, seja um exercício de bíceps, você fazer a amplitude completa, seja um agachamento. A maioria dos exercícios da academia tem essa questão da amplitude que deve ser respeitada. Então a gente interpreta o gráfico e a imagem da seguinte forma: se a gente for até o ponto C, a gente vai ter determinado ganho, muito pequeno. Se a gente for até o ponto B, a gente vai ter um ganho um pouco maior. Agora, se a gente for até o ponto A, a gente vai ter um ganho extremamente maior. O ganho é completamente não linear com a distância que você percorre, ou seja, quanto mais próximo da amplitude completa do movimento, maior é o seu ganho. E esse ganho cresce de uma forma não linear. Desses 3 exemplos sobre academia, o primeiro está bem descrito no livro Antifrágil, que é o livro que eu mostrei para vocês. Agora, esses últimos 2 exemplos eu tirei da minha cabeça. É claro que um bodybuilder, uma pessoa que treina na academia há muito tempo, tem essas noções de amplitude completa, de você treinar até a falha, é claro. Só que eu acho muito interessante quando a gente pega um insight e começa a adaptar para a nossa vida. E existem formas muito mais específicas que a gente começa a ver as não linearidades. Eu vou dar um exemplo agora extremamente específico para a minha realidade. Às vezes, vocês conhecendo bem esse conceito, vão começar a perceber que você pode se beneficiar e se proteger das não linearidades na realidade de vocês. Para quem não me conhece, eu faço engenharia mecânica, e faço iniciação científica na área de usinagem. Mais especificamente na área de fresamento. Vou mostrar aqui para vocês na imagem o que é uma fresa, para vocês entenderem. Eu, minha dupla e minha professora, orientadora, a gente trabalha com Inconel, usinagem de Inconel. E a gente já teve alguns problemas porque o Inconel ele é uma superliga, ele é muito duro, ou seja, tem problema de vibração, tem chance de quebrar a ferramenta, etc. E na semana passada a gente conseguiu usinar esse Inconel colocando meio milímetro de profundidade de corte. E aí ocorreu tudo muito bem, não teve vibração, a peça foi usinada de forma perfeita. Então, a partir daí, a minha dupla e a minha orientadora, eles sugeriram: vamos então colocar 1 milímetro de profundidade? E aí logo me veio na cabeça todas essas ideias malucas de não linearidade. Eu pensei, o exemplo da xícara que eu falei para vocês, esse efeito não linear. Eu pensei logo de cara, talvez, a minha intuição disse, talvez o dobro de profundidade, ou seja, 1 milímetro é o dobro de meio milímetro, possa fazer com que a fresa sinta muito mais danos do que se comparado com meio milímetro. A mesma ideia. O que acontece? A gente acabou decidindo em arriscar. A ponta da fresa começou a pegar fogo, ficou incandescente, ficou vermelho, começou a derreter e bum! A fresa quebrou. E aí a gente vai ter que comprar outra, inclusive a nossa iniciação científica agora está um pouco parada por conta disso. Então assim, eu não quero mostrar, o Roberto é o bonzão, ele consegue ver os negócios. Não, a questão é, às vezes a gente entende um conceito e eu instintivamente tento aplicar ele na minha vida. E às vezes é possível você se proteger utilizando um conceito que você conhece, ou você pode se beneficiar desse conceito também. E aí, como bônus, eu vou deixar aqui para vocês mais uma forma de se beneficiar com as não linearidades. Talvez muitos de vocês já possam ter visto, mas certamente outros não viram. Vou deixar aqui um cardzinho com o primeiro vídeo do canal, que é um exemplo perfeito de como se beneficiar de não linearidades. Então, se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e, por favor, se vocês tiverem alguma ideia de como usar as não linearidades para se beneficiar ou se proteger, por favor, lembre de mim e comente aqui embaixo como você conseguiu aplicar esses conceitos para a sua vida. No mais é isso, até o próximo vídeo e tchau!